A doutora Salles fechou a pasta de Ricardo Mendes e olhou para Cláudia com uma expressão que ela não via em 7 anos de consultas: curiosidade. A neurologista já tinha 22 anos de experiência, tratando pacientes com Alzheimer. Ela tinha visto centenas de casos, milhares de ressonâncias, pastas que sempre terminavam da mesma forma: deterioração progressiva, sem exceções. Mas esse caso era diferente. A doutora Salles tirou os óculos e os colocou sobre a mesa. Sua voz era cuidadosa, quase desconfiada. Dona Cláudia, disse, preciso lhe fazer uma pergunta. Cláudia Sampaio Mendes, 58 anos, diretora de uma rede com 12 pousadas charmosas. Endireitou a coluna na cadeira de couro. Ela estava acostumada a reuniões executivas, a decisões de milhões de reais, a contratos internacionais. Mas aquele olhar da doutora a desestabilizou. Pois não, respondeu Cláudia. A doutora girou o laptop na direção dela. Na tela havia um gráfico, ondas cerebrais, azuis, vermelhas, amarelas. Cláudia não entendia nada daquilo, mas entendia de gráficos, números, tendências, e o que via não fazia sentido. Quem está cozinhando na sua casa? Cláudia piscou. Perdão? Nos últimos 3 meses, disse a doutora, apontando para a tela. Ricardo tem mostrado uma atividade neuronal que não vejo em pacientes com Alzheimer em fase 6. Algo está estimulando a memória olfativa dele. Fortemente, Cláudia sentiu um nó no estômago. Atividade neuronal? Ricardo está há 4 anos sem reconhecer ninguém, nem mesmo a mim, seu marido, o amor da vida dela. O homem que a tinha olhado nos olhos no Rio de Janeiro há 30 anos e dito que construiriam uma vida juntos. Agora, nem sequer sabia seu nome. Eu não cozinho, disse Cláudia. Sua voz soou pequena, quase envergonhada. Não tenho tempo. A doutora assentiu lentamente. E sua empregada? Cláudia franziu a testa. Benedita, ela só limpa a casa. A doutora Salles abriu uma segunda janela no laptop. Dado, datas, horários. Estas são as ondas cerebrais de Ricardo durante as últimas 12 semanas. Vê esses picos? Cláudia se inclinou para a frente. Havia picos, muitos, como ondas de maré em um eletrocardiograma. Ocorrem todos os dias, continuou a doutora. Sempre no mesmo horário, 18h47, a hora do jantar. Cláudia parou de respirar. Se você quer saber como essa história termina, fique até o final. Porque o que Cláudia descobriu quando chegou em casa naquela noite, às 18h47, mudou tudo o que acreditava saber sobre o amor e sobre quem realmente conhecia seu marido. Vamos voltar 8 meses. Cláudia Sampaio tinha acabado de dispensar a 5ª acompanhante de Ricardo em 2 anos. Não porque fossem ruins, não porque não fizessem seu trabalho, mas porque Cláudia não suportava ver a pena nos olhos delas.
Cada vez que entravam no quarto onde Ricardo passava seus dias, sentado em uma cadeira, olhando a janela, sem ver nada, Cláudia precisava de alguém que não o olhasse com pena. Precisava de alguém que simplesmente estivesse ali. Benedita Vargas chegou em uma terça-feira de manhã, 48 anos, cabelo preso em uma trança, uniforme azul impecável, mãos firmes. Não fez perguntas. Não demonstrou surpresa quando viu Ricardo. Apenas assentiu e disse: "Entendo." Cláudia a contratou na hora. Durante os primeiros 3 meses, Benedita foi exatamente o que Cláudia tinha pedido. Silenciosa, eficiente, invisível. Limpava a casa, ajudava Ricardo com as refeições, levava-o ao banheiro, trocava sua roupa. Tudo o que as outras acompanhantes tinham feito. Mas havia algo diferente. Benedita não se apressava. Quando dava comida a Ricardo, não o fazia mecanicamente. Ela falava com ele, suave, como se ele pudesse entender. Quando o ajudava a caminhar pelo jardim, não o arrastava, caminhava ao seu lado, descrevendo as flores, o céu, os pássaros, como se ele estivesse escutando. Cláudia notava isso quando chegava em casa, sempre tarde, sempre exausta. 20 minutos. Esse era todo o tempo que passava com Ricardo a cada dia. 20 minutos em que pegava em sua mão, dizia que o amava e ia embora, porque ficar mais tempo doía demais. Mas havia um detalhe. Um detalhe que Cláudia não notou durante meses. Cada vez que Cláudia chegava em casa, havia um cheiro. Não um cheiro de produto de limpeza, não de desinfetante. Um cheiro de comida caseira. Cláudia imaginou que Benedita cozinhava para si mesma, para o jantar dela. Não se importou. Benedita tinha permissão para usar a cozinha, mas aquele cheiro... Havia algo familiar nele, algo que Cláudia não conseguia identificar. Até aquela tarde na clínica. Quando a doutora Salles lhe mostrou os picos nas ondas cerebrais de Ricardo, 18h47, todos os dias, Cláudia saiu da clínica e não voltou para o escritório. Ligou para sua assistente, cancelou todas as reuniões do dia e dirigiu direto para casa. Eram 18h20 quando chegou. Benedita não sabia que ela viria. Cláudia estacionou o carro e ficou sentada por um momento. O sol começava a se pôr. A casa parecia tranquila, como sempre. Mas, lá dentro, algo estava acontecendo. Algo que a doutora tinha detectado em um gráfico de ondas cerebrais. Algo que ocorria todos os dias às 18h47. Cláudia respirou fundo. Saiu do carro. Abriu a porta principal. E o cheiro a atingiu como um soco no estômago. Não era só comida caseira. Era um cheiro específico, um cheiro que ela não sentia há 30 anos. Desde a Serra Gaúcha, desde uma pequena cantina em Bento Gonçalves, onde ela e Ricardo tinham jantado em sua lua de mel. Nhoque ao ragu de javali.
massa com molho de javali, vinho tinto, ervas da região, o prato que Ricardo tinha provado e declarado com os olhos brilhando: esse sabor é a nossa cara para sempre. E agora, aquele cheiro estava em sua casa. Cláudia caminhou devagar pelo corredor. Seu coração batia tão forte que sentia o pulso nas têmporas. Ouviu vozes. Não, uma voz, Benedita, falando suavemente da cozinha. E então, Cláudia ouviu algo que a paralisou. Uma risada. Não, não uma risada. Um som, um balbucio, algo parecido com uma risada, vindo de Ricardo. Seu marido não emitia um som coerente há 4 anos. Cláudia se aproximou da porta da cozinha, devagar, sem fazer barulho. A porta estava entreaberta e o que viu mudou tudo. Se essa história já está te arrepiando, dê um like, porque o que vem a seguir vai partir seu coração. Ricardo Mendes tinha sido arquiteto, não qualquer arquiteto, um brilhante. Projetou hotéis, museus. Edifícios que pareciam impossíveis até que ele os desenhava. Cláudia o conheceu no Rio de Janeiro, em 1992. Ela estudava administração hoteleira. Ele estava fazendo um mestrado em arquitetura. Se encontraram em uma livraria. Os dois procuravam o mesmo livro sobre design modernista. Ele entregou o livro para ela. Ela deu o número do celular para ele. 6 meses depois, estavam noivos. 1 ano depois, se casaram. Lua de mel na Serra Gaúcha, no Brasil. Cláudia nunca tinha visto Ricardo tão feliz quanto naqueles 10 dias em Bento Gonçalves, uma cidade pequena, colinas verdejantes, vinhedos a perder de vista, ruas de pedra. Comeram em uma cantina que não tinha nome, apenas uma porta verde e o cheiro inconfundível de lenha queimando. O dono serviu um nhoque ao ragu de javali, massa feita à mão, molho de javali cozido por 8 horas. Vinho da casa, um merlot encorpado. Ricardo provou a primeira garfada. E fechou os olhos. Quando os abriu, estava chorando. Cláudia se assustou. O que foi? Ricardo sorriu. Pegou a mão dela. Esse sabor, disse ele. Esse sabor é a nossa cara para sempre. Cláudia não entendeu, mas sorriu de volta. O que ela não sabia era que aquelas palavras seriam proféticas. Porque 30 anos depois, quando a mente de Ricardo já não recordava o nome dela, quando seu cérebro havia apagado o Rio de Janeiro, as pousadas, os edifícios, sua própria vida, seu corpo ainda recordava aquele sabor. Ricardo e Cláudia voltaram para o Brasil e construíram uma vida. Ele projetava, arquiteto talentoso. Ela administrava, diretora eficiente. Juntos abriram 12 pousadas charmosas por todo o país. Trabalharam duro, viajaram pouco, estavam sempre ocupados, mas estavam juntos. E isso era o suficiente, até que deixou de ser. Ricardo completou 55 anos e começou a esquecer palavras, pequenas coisas.
nomes de objetos, endereços. Cláudia pensou que era estresse, a idade chegando. Mas as palavras continuaram desaparecendo. Aos 56 anos, Ricardo se perdeu dirigindo de volta para casa. Um caminho que havia feito 1000 vezes. Aos 57, esqueceu o nome da mãe. Aos 58, um neurologista pronunciou a palavra que Cláudia estava evitando: Alzheimer. De início precoce, agressivo. Não há cura, não há tratamento efetivo. Apenas deterioração progressiva, até que a pessoa que você conheceu desapareça completamente. Cláudia se recusou a aceitar. Procurou especialistas, os melhores médicos do Brasil, Estados Unidos, Europa. Todos disseram a mesma coisa: sinto muito. Aos 60 anos, Ricardo parou de trabalhar. Aos 61, deixou de reconhecer Cláudia como sua esposa. A tratava como uma amiga, uma acompanhante. Aos 62, deixou de reconhecê-la de todo. Agora ele tinha 62 anos, fase 6 de Alzheimer, severo. Não falava, não andava sozinho, não sabia onde estava. Passava os dias sentado em uma cadeira junto à janela, olhando, sem ver. E Cláudia se afogou no trabalho. 14 horas por dia, 7 dias por semana, não porque precisasse do dinheiro. Tinha o suficiente para 10 vidas, mas porque trabalhar era mais fácil do que estar em casa. Mais fácil do que ver o homem que amava convertido em um estranho. Mais fácil do que sentir a culpa de não ter viajado mais, de não ter fechado o laptop, de não ter estado presente quando ele ainda sabia quem ela era. Agora era tarde demais, ou era o que Cláudia acreditava. Até que Benedita Vargas chegou à sua vida. Durante os primeiros 4 meses, Benedita foi apenas uma empregada eficiente. Mas no 5º mês, algo mudou. Cláudia começou a notar pequenos detalhes. Ricardo estava mais calmo, menos agitado. Seu olhar, ainda que perdido, parecia menos vazio. E aquele cheiro de comida caseira que preenchia a casa todas as tardes. Cláudia não perguntou, não tinha tempo. Mas uma noite, há 2 meses, chegou em casa mais tarde do que o usual. Eram quase 9 da noite. A casa estava em silêncio. Benedita já tinha ido embora. Cláudia foi ao quarto de Ricardo. Ele estava dormindo. Parecia tranquilo. Na mesa de cabeceira, ao lado de sua cama, havia um guardanapo dobrado. Cláudia pegou. Cheirava aquela comida, aquele molho, e havia uma mancha marrom escura. Molho de tomate ou algo similar. Cláudia deixou ali e saiu do quarto. Mas naquela noite não conseguiu dormir, porque aquele cheiro continuava sendo familiar. 3 semanas depois, Cláudia chegou em casa em um sábado de manhã. Tinha esquecido alguns documentos.
Benedita estava limpando o escritório. Cláudia subiu para pegar os papéis e, a caminho do banheiro, passou pelo quarto de Benedita. A porta estava entreaberta. Cláudia não era daquelas pessoas que revistam quartos de empregadas. Mas algo a deteve. Na mesa de cabeceira de Benedita havia um livro, não qualquer livro, um livro de receitas. Serra Gaúcha, receitas tradicionais. Cláudia congelou, empurrou a porta, devagar. Sobre a cama havia um álbum de fotos. Seu álbum de fotos, o da lua de mel. Cláudia entrou. O álbum estava aberto em uma página específica. Uma foto dela e de Ricardo em Bento Gonçalves. Em 1995, em frente à cantina da Porta Verde, sorrindo, jovens, apaixonados. E ao lado da foto havia uma nota escrita à mão. Bento Gonçalves, 1995. Nhoque ao ragu de javali, lua de mel. Este é o sabor que ele amou. A letra era de Benedita. Cláudia sentiu as pernas tremerem. Pegou o álbum, folheou as páginas. Havia mais notas, em cada foto da lua de mel, em cada restaurante onde haviam comido. Benedita tinha investigado, tinha anotado, tinha estudado. Cláudia deixou o álbum exatamente como o havia encontrado. Saiu do quarto, desceu as escadas, pegou seus documentos e foi embora sem dizer nada. Mas naquela noite, em seu escritório, Cláudia não conseguiu se concentrar. Uma empregada doméstica tinha feito algo que ela, com todo o seu dinheiro, não tinha pensado em fazer, buscar no passado, buscar os momentos felizes, buscar o sabor que Ricardo havia declarado para sempre e cozinhá-lo. Para quê? Ricardo não podia falar, não podia dizer se gostava, não podia recordar nada. Por que Benedita estava fazendo aquilo? Cláudia precisava saber, mas não perguntou. Ainda não. Porque uma parte dela tinha medo da resposta. Medo de que a resposta a fizesse sentir ainda mais culpada do que já se sentia. Se você sente que essa história está tocando você de perto, você não está sozinho. Tem um comentário fixado aqui embaixo onde você pode compartilhar a sua própria história. Porque todos nós temos alguém que amamos e todos nós temos medo de perdê-lo. 2 semanas depois de encontrar o álbum, Cláudia recebeu a ligação da doutora Salles. Os resultados dos últimos exames de Ricardo estavam prontos. Cláudia foi à clínica esperando o de sempre. Deterioração progressiva. Sem mudanças, sem esperança. Mas a doutora Salles tinha uma expressão diferente. Curiosidade, e mostrou o gráfico, os picos nas ondas cerebrais, como ondas de maré, 18h47, todos os dias. Atividade neuronal que não deveria existir em um paciente com Alzheimer, fase 6. Algo está estimulando a memória olfativa dele, havia dito a doutora. E agora Cláudia estava no corredor de sua própria casa, 18h35. O cheiro de nhoque ao ragu de javali enchendo o ar.
A voz de Benedita falando suave na cozinha e aquele som inacreditável vindo de Ricardo. Cláudia caminhou em direção à porta da cozinha, devagar. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo. A porta estava entreaberta. Cláudia espiou e o que viu a deixou sem ar. Benedita estava perto do fogão. Seu uniforme azul estava salpicado de molho de tomate, manchas avermelhadas no avental branco, seu cabelo preso na trança de sempre. Alguns fios soltos por causa do calor da cozinha. Luvas amarelas calçadas. Ela estava mexendo uma panela grande de cobre. Vapor subia em espirais. Denso, aromático. O cheiro era inconfundível. Não era qualquer comida italiana. Era nhoque ao ragu de javali, com o toque exato de alecrim, o vinho tinto reduzido, a pitada de pimenta do reino. Exatamente como Cláudia se lembrava daquela cantina em Bento Gonçalves. Exatamente como ela havia sentido o cheiro. Há 30 anos, exatamente como Ricardo havia amado. Cláudia sentiu as pernas tremerem. Como era possível? Como Benedita sabia a receita exata? Como sabia sobre a Serra Gaúcha? Como sabia sobre a lua de mel deles? Mas não foi isso que a deixou sem ar. Foi Ricardo. Seu marido estava sentado em sua cadeira de rodas, a 1 metro do fogão. E ele não estava olhando para o vazio. Estava olhando para Benedita. Seus olhos, normalmente perdidos, estavam fixos. Atentos, e sua boca estava ligeiramente aberta, como se estivesse cheirando, como se estivesse saboreando o ar. Benedita falava enquanto cozinhava, suave, como sempre. Como na Serra Gaúcha, seu Ricardo, lembra quando o senhor e a dona Cláudia eram jovens e o mundo era só vocês dois? Ricardo não respondeu. Mas seu peito subia e descia mais rápido, como se seu corpo estivesse lembrando de algo que sua mente não conseguia alcançar. A cantina da esquina, seu Ricardo, continuou Benedita, sem se virar. O dono cozinhava isso por 8 horas. Dizia que o segredo estava no tempo, na paciência. Cláudia ficou congelada no corredor. Aquilo não era cozinhar por cozinhar. Aquilo era terapia. Benedita pegou uma colher, provou o molho, assentiu satisfeita. Já está quase, seu Ricardo. Falta pouco. E então aconteceu algo. Algo pequeno. Algo que não deveria ser possível. Ricardo levantou a mão. Apenas alguns centímetros. Tremendo, lento, mas a levantou, na direção do cheiro, como se quisesse tocá-lo. Benedita viu. Largou a colher, limpou as mãos no avental e caminhou até ele. Cheira bem, não é? Sua voz era tão suave que Cláudia mal a ouviu. Esse é o sabor que o Senhor amou, o sabor que o Senhor disse que era a nossa cara para sempre. Ricardo não disse nada, mas de seus olhos começaram a cair lágrimas, devagar, silenciosas.
lágrimas que escorriam por suas bochechas, enquanto olhava para Benedita como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. E Benedita, sem dizer mais nada, pegou um guardanapo e secou suas lágrimas, com uma ternura que Cláudia não via há anos, com uma ternura que ela mesma havia esquecido como dar. Cláudia saiu de casa sem fazer barulho, entrou no carro, fechou a porta e chorou. Chorou como não chorava há 7 anos, porque uma acompanhante, uma mulher que ganhava alguns salários mínimos, havia feito algo que ela, com toda a sua fortuna, não havia conseguido fazer: encontrar uma maneira de chegar a Ricardo, não com medicina, não com médicos, não com dinheiro, mas com amor, com paciência, com memória. Cláudia não voltou a entrar em casa naquela noite. Mandou uma mensagem para Benedita, dizendo que chegaria tarde, e dirigiu sem rumo pela cidade, até depois da meia-noite. Quando finalmente voltou, a casa estava em silêncio. Benedita já tinha ido embora. Ricardo estava dormindo em seu quarto. Na mesa de cabeceira havia um guardanapo dobrado. Cláudia pegou. Cheirava a nhoque ao ragu de javali. E tinha uma mancha de molho. A mesma mancha que ela tinha visto 2 meses atrás. Cláudia se sentou na cama ao lado de Ricardo. Ele respirava tranquilo. Seu rosto estava relaxado. Ele parecia em paz, mais em paz do que estivera em anos. Cláudia pegou em sua mão. Perdoa-me, sussurrou. Perdoa-me por não ter sabido como te amar quando você já não podia se lembrar de mim. Ricardo não respondeu, mas Cláudia ficou ali, segurando sua mão, sentindo o cheiro do guardanapo que cheirava a Serra Gaúcha, a lua de mel, a nossa cara para sempre. Na manhã seguinte, Cláudia cancelou todas as suas reuniões, ligou para sua assistente e disse que não iria ao escritório. Pela primeira vez em 4 anos. Quando Benedita chegou às 8 da manhã, Cláudia estava esperando por ela na cozinha. Benedita parou na porta. Surpresa. Bom dia, dona Cláudia. Cláudia não disse nada por um momento, apenas a olhou. 48 anos, uniforme azul, trança perfeita, mãos firmes. Há quanto tempo você cozinha para ele? Perguntou finalmente. Benedita baixou o olhar. 6 meses, dona Cláudia. Por quê? Benedita apertou os lábios, como se não soubesse se devia responder. Porque sua voz se quebrou levemente. Porque eu sei o que é perder o amor da sua vida. Cláudia sentiu um nó na garganta. Você perdeu alguém? Benedita assentiu. Meu marido, há 15 anos. Acidente de trabalho. Tínhamos 7 anos de casados. Sinto muito. Benedita levantou o olhar. Seus olhos estavam úmidos, mas firmes. Eu também, dona Cláudia. Mas quando eu o perdi, ele já não estava mais aqui. Não pude fazer nada. Fez uma pausa.
Mas seu Ricardo ainda está aqui, o corpo dele ainda respira, o coração dele ainda bate. E eu não podia ficar de braços cruzados, vendo a senhora perdê-lo, enquanto ele ainda está vivo. Cláudia fechou os olhos. As palavras de Benedita foram como uma faca, porque ela tinha razão. Cláudia havia parado de lutar, havia parado de procurar, havia parado de tentar, porque era mais fácil assumir que Ricardo já tinha ido embora. Mas Benedita... Uma mulher que não tinha nenhuma obrigação, que não recebia nada em troca. Ela havia seguido tentando. Como você soube da receita? Perguntou Cláudia. Benedita caminhou até a mesa e se sentou. Devagar, como se estivesse cansada. Encontrei o álbum de fotos há 7 meses. Estava no escritório. A senhora tinha me pedido para limpar as estantes. Cláudia lembrou. Sim, ela tinha pedido isso. Vi as fotos da Serra Gaúcha, continuou Benedita. E vi uma onde vocês estavam na frente de uma cantina. Vocês pareciam tão felizes, tão completos. Fez uma pausa. No verso da foto, a senhora tinha escrito: Bento Gonçalves, a cantina da esquina, o melhor dia da nossa vida. Cláudia sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela havia esquecido essa anotação. Havia esquecido esse dia. Havia esquecido o quão felizes eles tinham sido. Pesquisei na internet, disse Benedita. Encontrei a cidade. Encontrei fóruns de comida italiana, perguntei em grupos de cozinha. Levei 3 meses para encontrar a receita exata. Nhoque ao ragu de javali, massa feita à mão, molho de javali cozido por 8 horas. E você fez isso? Por ele? Benedita assentiu. No princípio, só queria tentar uma vez, ver se alguma coisa acontecia. E o que aconteceu? No primeiro dia que preparei a receita e servi para o seu Ricardo, ele não reagiu. Comeu como sempre, mecanicamente. Mas quando terminou de comer, fechou os olhos e a respiração dele mudou. Ficou tranquilo, mais tranquilo do que eu jamais o tinha visto. Então, tentei de novo no dia seguinte, e no outro, e no 12º dia. Benedita enxugou uma lágrima. No 12º dia, seu Ricardo chorou. Cláudia levou as mãos à boca. Não chorou forte, não fez barulho. Apenas lágrimas caindo pelo rosto enquanto comia. Como se o corpo dele se lembrasse de algo que a mente não conseguia, e eu soube que tinha que continuar. É por isso que a senhora cozinha todos os dias às 6h47 da tarde? Benedita assentiu. Eu mantenho um registro, dona Cláudia, num caderno, dia 1, dia 2, dia 3. Estou no dia 184. Cláudia ficou em silêncio. 184 dias. Mais de 6 meses. Benedita havia cozinhado aquela receita 184 vezes.
sem que ninguém pedisse, sem que ninguém pagasse extra, sem que ninguém soubesse, só porque acreditava que valia a pena. Posso vê-lo? Perguntou Cláudia. O caderno. Benedita se levantou, saiu da cozinha. Voltou 2 minutos depois com um caderno azul, pequeno, gasto. Entregou-o a Cláudia. Cláudia o abriu. A primeira página dizia: Receitas para seu Ricardo, porque o amor não vive na memória, vive nos sentidos. Cláudia folheou as páginas. Cada página tinha uma data, uma nota, uma observação. Dia 1, cozinhei a receita. Seu Ricardo comeu, mas não reagiu. Dia 12, chorou, primeira reação emocional. Dia 34, levantou a mão em direção ao cheiro. Parece reconhecê-lo. Dia 47, tentei falar sobre a Serra Gaúcha enquanto cozinhava. Ficou me olhando, fixamente, como se entendesse. Dia 89, ajustei a receita. O cheiro agora está mais forte. Exato. Seu Ricardo sorriu. Foi apenas 1 segundo, mas sorriu. Dia 127, hoje disse alguma coisa. Não foi claro, mas foi um som intencional. Dia 184. Hoje a dona Cláudia chegou mais cedo. Não sei se me viu, mas acho que é hora de ela saber. Cláudia fechou o caderno, apertou-o contra o peito e chorou. Benedita se levantou e pôs a mão no ombro dela. Não chore, dona Cláudia. Seu Ricardo ainda está aqui. Ainda podemos alcançá-lo. Só precisamos falar a língua dele. E a língua dele agora é o olfato, o sabor. A memória do corpo. Cláudia levantou o olhar. Me ensine. Senhora, me ensine a cozinhar a receita. Quero fazer isso com você. Benedita sorriu. Será uma honra. Naquela noite, às 6 da tarde, Cláudia e Benedita cozinharam juntas. Pela primeira vez em 8 meses, Cláudia não estava numa reunião. Não estava respondendo e-mails. Não estava revisando contratos. Estava na cozinha dela, com as mãos na massa, aprendendo a fazer nhoque do zero. Benedita ensinava com paciência. Assim, amasse devagar, sinta a textura. Deve ser suave, mas firme. Cláudia não era boa cozinhando. Nunca tinha sido, mas pela primeira vez em anos não se importou em não ser boa em alguma coisa. Só importava tentar. Às 6h47 da tarde, a massa estava pronta. O cheiro inundava a casa. Cláudia e Benedita levaram Ricardo para a cozinha. Sentaram-no na cadeira, em frente ao fogão. E Cláudia viu o que Benedita tinha visto durante 184 dias. Ricardo levantou o olhar e fixou-o na panela. A respiração dele mudou. Os olhos dele se umedeceram. E, de novo, lágrimas começaram a cair. Cláudia se ajoelhou ao lado dele, pegou na mão dele. Sou eu, Ricardo. Sou Cláudia, sua esposa. Ricardo não disse nada, mas apertou a mão dela. Apenas fraco, mas apertou. E Cláudia soube. Soube que Benedita tinha razão.
Ricardo ainda estava ali, perdido em algum lugar profundo da mente dele, mas o cheiro da Serra Gaúcha, o sabor da lua de mel deles, a lembrança gravada nos sentidos dele. Isso ainda podia alcançá-lo. E se havia alguma coisa que ainda podia alcançá-lo, então ainda havia esperança, ainda havia amor, ainda havia para sempre. O que você faria se fosse Cláudia? Continuaria trabalhando 14 horas por dia? Ou voltaria para casa? Não responda rápido. Pense de verdade. Cláudia tomou uma decisão naquela noite, uma decisão que mudaria tudo. Ligou para o vice-presidente dela. Disse que precisava reduzir o horário, de 14 horas para 8, imediatamente. Está tudo bem, dona Cláudia Sampaio? Está tudo bem, respondeu Cláudia. Pela primeira vez em anos, está tudo bem. Durante os 3 meses seguintes, Cláudia chegava em casa todos os dias às 5:30 da tarde, meia hora antes de Benedita começar a cozinhar. E cozinhavam juntas. Cláudia aprendeu a fazer a massa do zero, a cozinhar o molho por 8 horas, a ajustar o sabor exato. Aprendeu a falar com Ricardo enquanto cozinhava, como se ele pudesse entender, como se ele estivesse ali. E algumas vezes parecia que sim. Ricardo chorava quase todos os dias quando sentia o cheiro da comida. Às vezes levantava a mão, às vezes apertava os dedos de Cláudia, pequenos gestos, imperceptíveis para qualquer um. Mas para Cláudia eram um mundo inteiro, porque significavam que o marido dela, de alguma forma, ainda estava lutando para ficar, ainda estava tentando lembrar, ainda estava ali. Se esta história está despedaçando seu coração, você não é o único. Dê um like se você acredita que o amor verdadeiro nunca morre, nem mesmo quando a mente esquece. Era o dia 219. 3 meses depois que Cláudia começou a cozinhar com Benedita. Cláudia chegou em casa às 5:30 da tarde, como sempre. Mas Benedita não estava. Havia uma mensagem no celular dela. Dona Cláudia, sinto muito. Minha irmã teve uma emergência. Tive que sair da cidade. Voltarei amanhã. O caderno está na cozinha. A receita está na página 47. A senhora consegue fazer sozinha. Cláudia sentiu pânico. Nunca havia cozinhado a receita sozinha. Sempre tinha sido com Benedita, sempre com a orientação dela, a paciência dela. Mas não tinha opção. Ricardo precisava da comida dele, precisava da rotina dele, precisava daquele cheiro às 6:47 da tarde. Cláudia foi para a cozinha, pegou o caderno azul, abriu na página 47 e começou. Amassou a massa, devagar. Como Benedita tinha ensinado, cozinhou o molho, 8 horas, com paciência, com amor. E às 6:30 da tarde, levou Ricardo para a cozinha, sentou-o na cadeira, em frente ao fogão.
E pela primeira vez em 3 meses, estavam sozinhos. Só Cláudia e Ricardo, como antes, como sempre. Cláudia mexeu o molho. O cheiro invadiu a cozinha. E então começou a falar. Lembra, Ricardo? Lembra da Serra Gaúcha? A voz dela tremia. Tínhamos 28 anos. Tínhamos acabado de casar. O mundo era nosso. Entramos naquela cantina sem nome. Apenas uma porta verde. E o dono nos serviu isso. Ela apontou para a panela. Nhoque ao ragu de javali e você... Você provou a primeira garfada e chorou. Cláudia enxugou as lágrimas. Eu me assustei. Pensei que algo estava errado. Mas você pegou minha mão e disse... A voz dela embargou. Esse sabor é a nossa cara para sempre. Cláudia parou de mexer a panela. Virou-se para Ricardo. Ele estava olhando para ela, não com aqueles olhos perdidos de sempre, mas fixos, como se a estivesse vendo, realmente vendo. Ricardo. Ele não respondeu, mas sua boca se moveu, devagar. Tremendo. E então disse algo. Foi apenas um sussurro, tão baixo que Cláudia pensou que tinha imaginado. Mas ela escutou uma palavra clara, intencional. Cláudia. Cláudia congelou. Ricardo tinha acabado de dizer o nome dela. Pela primeira vez em 4 anos. Depois de 1460 dias de silêncio. Depois que todos os médicos disseram que era impossível. Depois que Cláudia tinha perdido a esperança, Ricardo tinha dito o nome dela. Cláudia caiu de joelhos ao lado dele, pegou suas mãos, apertou-as contra o peito. Sou eu, Ricardo. Estou aqui. Ricardo olhava para ela. Lágrimas escorriam pelo seu rosto e sua boca se moveu de novo. Outro sussurro. Para sempre. Cláudia não aguentou mais. Abraçou Ricardo, apertou seu rosto contra o ombro dele e chorou. Chorou pelos 4 anos perdidos, pelas palavras não ditas, pelo tempo que nunca recuperariam. Mas também chorou de gratidão. Porque Benedita, uma acompanhante que não tinha nenhuma obrigação, havia encontrado uma maneira de trazer Ricardo de volta. Não completamente, talvez nunca completamente, mas o suficiente para que ele dissesse o nome dela, o suficiente para que ele recordasse para sempre, o suficiente para que Cláudia soubesse que o amor que eles haviam construído durante 30 anos não havia desaparecido, só estava dormindo, e o cheiro da Serra Gaúcha o havia despertado. Naquela noite, Cláudia ligou para a doutora Salles, contou tudo. O nhoque, os 219 dias, as lágrimas, o caderno e as 2 palavras que Ricardo havia dito. Cláudia, para sempre. A doutora Salles ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz estava cheia de assombro. Dona Cláudia, disse ela, em 22 anos de neurologia, eu vi muitas coisas, mas isso... Ela fez uma pausa. Isso é extraordinário. É possível?
Que a memória olfativa tenha... É mais que possível, interrompeu a doutora. É exatamente como funciona o cérebro com Alzheimer. A memória olfativa é uma das últimas a se perder, porque está conectada diretamente às emoções, ao sistema límbico, a parte mais primitiva do cérebro. Ricardo não lembra o nome dela porque ele aprendeu, lembra porque ele sentiu naquele cheiro, naquele sabor, naquele momento na Serra Gaúcha há 30 anos. E o corpo dele... O corpo dele guardou isso mais profundo que qualquer palavra, mais profundo que qualquer rosto, mais profundo que qualquer memória. Cláudia fechou os olhos. Ele vai continuar melhorando? A doutora suspirou. Não sei. O Alzheimer não se detém, não se cura. Mas o que você e Benedita fizeram, deram a ele algo que nenhum medicamento pode dar. Deram conexão, presença, amor. E isso, Dona Cláudia, vale mais que qualquer tratamento. Cláudia desligou o telefone. E soube o que tinha que fazer. No dia seguinte, quando Benedita voltou, Cláudia a estava esperando na sala, com um envelope. Benedita, disse Cláudia, preciso falar com você. Benedita sentou-se, nervosa. Eu fiz alguma coisa errada, Dona Cláudia? Cláudia sorriu. Não, você fez tudo certo. Entregou o envelope a ela, Benedita abriu. Dentro havia um cheque de 50 mil reais. Benedita ficou sem ar. Dona Cláudia, eu não posso aceitar isso. Não é um presente, disse Cláudia. É o seu salário, seu novo salário. O quê? Você está promovida. Não é mais acompanhante. Fez uma pausa. É cuidadora da família, oficial. Seu salário será de 24 mil reais por mês. Mais plano de saúde, mais um quarto seu nesta casa, se você quiser. Porque você não é uma empregada, Benedita. Você é família. Benedita começou a chorar. Dona Cláudia, e tem mais uma coisa, continuou Cláudia. Pegou o celular. Abriu uma pasta, mostrou a Benedita um vídeo, era da noite anterior, Cláudia cozinhando sozinha, falando com Ricardo, e Ricardo dizendo o nome dela, Cláudia, para sempre. Benedita levou as mãos à boca. Ele disse, Cláudia assentiu, graças a você, graças à sua dedicação, ao seu amor, graças a que não desistiu quando eu já tinha desistido. Benedita abraçou Cláudia e as duas mulheres choraram. Uma porque havia perdido o amor da sua vida há 15 anos. Outra porque estava aprendendo a recuperar o seu. E ambas porque sabiam que o amor verdadeiro nunca morre. Só precisa de alguém que se negue a deixá-lo ir. Se você não tem lágrimas nos olhos agora, não sei o que te dizer. Dê um like se você acredita que há pessoas que são anjos na Terra. E alguns desses anjos usam uniformes azuis. Os 6 meses seguintes foram os melhores que Cláudia teve em anos.
Cozinhava com Benedita todas as noites. Ricardo comia seu nhoque. Às vezes dizia palavras, não sempre claras, não sempre coerentes, mas palavras. Cláudia, amor, Serra Gaúcha. E uma vez, no dia 287, disse algo que Cláudia nunca esqueceria. Estavam na cozinha. O cheiro preenchia a casa. Ricardo olhou para ela e disse: "Você é linda." Cláudia parou de respirar. Essa tinha sido a primeira coisa que Ricardo lhe tinha dito quando se conheceram no Rio de Janeiro, 30 anos atrás, em uma livraria, quando os dois procuravam o mesmo livro. Você é linda. E agora, 30 anos depois, com Alzheimer fase 6, com sua mente destruída, com tudo perdido, Ricardo tinha dito de novo, como se a sua alma recordasse o que o seu cérebro não podia. Cláudia ajoelhou-se ao lado dele, tomou o rosto dele entre as mãos e lhe deu um beijo. O primeiro em 4 anos. Ricardo fechou os olhos e sorriu. Mas a vida não é um conto de fadas, e o Alzheimer não perdoa. No dia 342, Ricardo parou de falar de novo. As palavras que havia recuperado durante 6 meses se foram. Cláudia sentiu pânico. Ligou para a doutora Salles. "É normal", disse a doutora. "O Alzheimer é progressivo. Haverá dias bons e dias ruins. Mas o que vocês deram a ele nesses 6 meses, esses momentos de conexão, isso é mais do que a maioria dos pacientes com Alzheimer tem." Cláudia desligou o telefone e chorou. Mas naquela noite, às 6 da tarde, foi para a cozinha e cozinhou, porque, mesmo que Ricardo já não falasse, ainda podia sentir o cheiro, ainda podia chorar, ainda podia apertar a mão dela. E isso era suficiente. Isso era amor. Não o amor dos filmes, não o amor perfeito, mas o amor real. O amor que permanece quando tudo o mais se vai. O amor que cozinha a mesma receita 342 vezes, porque acredita que vale a pena. O amor que não espera nada em troca. O amor que simplesmente está ali. Dia 400. Ricardo continuava sem falar, mas continuava chorando quando sentia o cheiro do nhoque, continuava apertando a mão de Cláudia, continuava olhando para ela com aqueles olhos que, embora perdidos, ainda tinham destelos de reconhecimento. E Cláudia seguia cozinhando, todos os dias, às 18h47. Como Benedita havia ensinado, como Ricardo merecia, como o amor exigia, e então, no dia 478, algo mudou. Cláudia estava cozinhando como sempre. Benedita estava ao lado dela, ajudando com o molho. Ricardo estava sentado em sua cadeira, observando. O cheiro preenchia a cozinha e Ricardo, sem aviso prévio, começou a taralear. Não era uma canção, não era uma melodia reconhecível, era só um som feliz. Cláudia e Benedita pararam, se olharam.
e sorriram, porque, embora Ricardo não pudesse falar, embora não pudesse lembrar, embora não pudesse ser quem havia sido, seu corpo ainda sabia como ser feliz. E aquele cheiro, aquele sabor, aquela memória enterrada no mais profundo de seus sentidos, aquilo ainda lhe trazia alegria. Aquele foi o dia que Cláudia soube que havia tomado a decisão correta, que voltar para casa, reduzir o trabalho, cozinhar todas as noites, aquilo não ia curar Ricardo. Não ia devolver-lhe a memória, não ia trazê-lo de volta completamente, mas ia dar-lhe algo mais importante, ia dar-lhe presença, ia dar-lhe amor, ia dar-lhe dignidade. E isso era tudo o que importava. Naquela noite, depois do jantar, Cláudia e Benedita se sentaram na sala. Ricardo estava dormindo, tranquilo, sorridente. Cláudia olhou para Benedita. "Quero fazer algo", disse. "O que, senhora?" "Quero que outras famílias saibam o que você fez." "O que você descobriu. Quero criar um programa, uma fundação, para ensinar a acompanhantes de pacientes com Alzheimer sobre a memória olfativa, sobre como usar comida, odores, sabores para conectar com seus seres queridos." Benedita ficou em silêncio. "A senhora faria isso?" Cláudia assentiu. "Você me ensinou que o amor não vive na memória, vive nos sentidos. E há milhões de famílias perdendo seus entes queridos todos os dias. Famílias que acreditam que já não há nada a fazer. Mas você demonstrou que sim, há algo." Fez uma pausa. "E eu quero que o mundo saiba." Benedita começou a chorar. "Seria uma honra, senhora." 3 meses depois, Cláudia lançou a Fundação Memórias Olfativas. O conceito era simples: ensinar a famílias de pacientes com Alzheimer a identificar momentos felizes do passado, casamentos, luas de mel, aniversários, festas, e recriar os odores, os sabores. As comidas desses momentos, não para curar a doença, mas para criar conexão, para dar aos pacientes algo que suas mentes não podiam processar, mas seus corpos sim. O programa piloto começou em 5 hospitais. Benedita foi a capacitadora principal. Ensinava a acompanhantes, enfermeiras, famílias, mostrava-lhes o caderno azul, os 478 dias, as notas. Contava-lhes sobre Ricardo, sobre as lágrimas, sobre as 2 palavras, Cláudia, para sempre. E algo incrível aconteceu. Funcionou, não em todos os casos. O Alzheimer é imprevisível, mas em muitos, suficientes para demonstrar que Benedita havia descoberto algo real, algo que a ciência estava começando a validar. Uma mulher em Porto Alegre ligou para a fundação chorando. Chamava-se Patrícia, 52 anos. Sua mãe, Dolores, levava 3 anos com demência vascular. Não havia falado em 2 anos. Os doutores diziam que seu cérebro estava danificado demais, que nunca voltaria a se comunicar.
Mas Patrícia lembrou de algo. Quando ela era criança, sua mãe fazia pamonha cada junho, uma receita especial da avó, com canela, erva doce e muito amor. E sua mãe cantava enquanto cozinhava, sempre a mesma canção, Asa Branca. Patrícia buscou a receita. Tomou 3 tentativas, 9 horas de cozinha. Mas na 10ª tentativa, o cheiro era exato. Levou sua mãe à cozinha em sua cadeira de rodas, pôs a panela em frente a ela e esperou. Dolores não reagiu a princípio, mas então, despacio, seu rosto mudou, seus lábios se moveram e começou a cantar. Quando olhei a terra ardendo qual fogueira, apenas um sussurro, quebrado, desafinado, mas era Asa Branca, a canção que havia cantado 1000 vezes enquanto fazia pamonha, a canção que seu cérebro não recordava, mas seu corpo sim. Patrícia ligou para a fundação naquela noite. Obrigada, disse entre lágrimas. Obrigada por devolver-me a minha mãe. Ainda que seja só por 3 minutos. 3 minutos valeram mais que 3 anos de silêncio. Um homem em Belo Horizonte escreveu um e-mail longo. Chamava-se Javier, 45 anos, engenheiro. Seu pai, Dom Rubens, tinha Alzheimer fase 5. Não reconhecia ninguém há 18 meses. Javier havia tentado tudo: medicamento, terapias, música. Nada funcionava. Mas então lembrou do feijão tropeiro. Sua avó fazia feijão tropeiro para cada Natal. Uma receita de 32 ingredientes. Levava 2 dias para preparar. E seu pai sempre dizia que aquele feijão tropeiro era o sabor da família. Javier nunca havia cozinhado feijão tropeiro em sua vida, mas passou uma semana inteira aprendendo. Queimou a primeira remessa. A segunda estava amarga demais, a terceira salgada demais, mas a quarta era perfeita. Levou seu pai à cozinha, deu-lhe uma colherada. Dom Rubens mastigou devagar e então apertou a mão de Javier, forte, intencional. E chorou. Não disse nada. Não podia, mas aquelas lágrimas, aquele aperto de mão. Javier entendeu. Seu pai estava ali, perdido em algum lugar profundo de sua mente. Mas o sabor do feijão tropeiro da avó o havia alcançado. E por um momento, pai e filho estavam conectados de novo. Não com palavras, mas com algo mais profundo. Com a memória do corpo. Com o amor que vivia nos sentidos. Javier terminou seu e-mail dizendo: "Vocês me devolveram meu pai, não completo." Mas o suficiente para que saiba que ainda estou aqui e que ele também. Histórias como essas começaram a chegar, dezenas, centenas, famílias que haviam perdido a esperança e agora tinham algo, não um milagre, não uma cura, mas sim uma ponte entre o passado e o presente, entre a memória e o esquecimento, entre o amor e a perda. Um ano depois do lançamento, a Fundação Memórias Olfativas havia capacitado 340 acompanhantes.
Havia enviado receitas personalizadas a mais de 500 famílias. Ele tinha criado um protocolo que agora estava sendo estudado em universidades. E a doutora Salles, a neurologista que tinha visto os picos nas ondas cerebrais de Ricardo, agora era a assessora médica da fundação. Essa história não deveria existir, disse a doutora em uma conferência de neurologia. Segundo tudo que sabemos sobre Alzheimer, o que Benedita fez não deveria funcionar, mas funciona. Porque o amor encontra maneiras que a ciência não consegue explicar. Cláudia estava entre o público e chorou, porque era exatamente o que Benedita tinha demonstrado. Que o amor real, o amor obstinado que se recusa a desistir, esse amor pode fazer o impossível. 2 anos depois do dia em que a doutora Salles lhe mostrou o gráfico de ondas cerebrais, Cláudia estava na cozinha. Era o dia 730, 2 anos completos. Cozinhando nhoque ao ragu de javali, Ricardo estava em sua cadeira, como sempre, já não falava mais, já não apertava mãos. O Alzheimer tinha progredido, mas continuava chorando quando sentia o cheiro da comida. Continuava olhando para Cláudia com aqueles olhos que, mesmo perdidos, ainda tinham algo: reconhecimento, amor, memória do corpo. Cláudia pôs o prato à frente dele. E algo extraordinário aconteceu. Ricardo levantou a mão, devagar, trêmula. E tocou o rosto de Cláudia. Não disse nada, mas seus dedos acariciaram sua face, como costumava fazer 30 anos atrás, quando eram jovens, e o mundo era só eles dois. Cláudia tomou sua mão, a apertou contra seu rosto e sussurrou: "Para sempre, Ricardo, para sempre." Naquela noite, Benedita encontrou Cláudia no jardim. Cláudia estava chorando, mas não de tristeza, de gratidão. "Obrigada", disse a Cláudia a Benedita. "Obrigada por não desistir." "Obrigada por ver o que eu não consegui ver. Obrigada por acreditar que valia a pena." Benedita sentou-se ao lado dela. "Eu não fiz nada especial, senhora. Só amei. Isso é tudo o que eu fiz." Cláudia negou com a cabeça. "Amar quando é fácil não é mérito. Amar quando parece impossível, isso sim é especial. E você me ensinou a fazer isso." As duas mulheres ficaram em silêncio, olhando as estrelas, pensando em Ricardo, no amor, na memória. Em tudo o que o Alzheimer não podia roubar, Ricardo Mendes faleceu no dia 892, 2 anos e meio depois que Benedita começou a cozinhar para ele. Era uma terça-feira à tarde. O céu estava cinza, ameaçava chuva, mas não chovia, como se o mundo estivesse esperando junto com elas. Ricardo havia parado de comer há 3 dias. Seu corpo estava cansado, demasiado cansado. Os doutores haviam dito que era questão de horas, talvez um dia.
Cláudia não se moveu de seu lado. Benedita também não. Às 5 da tarde, Benedita foi para a cozinha. Cláudia a deteve. Você não precisa fazer isso hoje, disse suavemente. Benedita a olhou. Seus olhos estavam vermelhos, mas firmes. Sim, eu preciso fazer isso, senhora, mais do que nunca. Porque se hoje é o último dia, então que o último cheiro que o Ricardo sinta seja o cheiro do amor, o cheiro de vocês dois, jovens, na Serra Gaúcha. Quando o mundo era só de vocês, Cláudia não conseguiu responder, só assentiu, e Benedita foi para a cozinha, pela última vez. Às 6h47 da tarde, o cheiro de nhoque ao ragu de javali preencheu a casa, como tinha preenchido a casa durante 892 dias. Cláudia estava sentada junto a Ricardo, sustentando sua mão. Sua respiração era superficial, irregular. Mas quando o cheiro chegou ao quarto, algo mudou. Ricardo inspirou. Profundo, mais profundo do que tinha respirado em dias, como se seu corpo estivesse tirando uma última fotografia. Não com os olhos, mas com o olfato. Cláudia se inclinou para ele, falou ao ouvido dele. Sou eu, Ricardo, sou Cláudia, sua esposa, o amor da sua vida. Estamos na Serra Gaúcha, meu amor, na cantina da Porta Verde. Acabamos de nos casar, o mundo é nosso. E o dono está nos servindo nhoque. O mesmo que você disse que era a nossa cara para sempre. A voz de Cláudia se quebrou. E você tinha razão, Ricardo. Foi para sempre. Porque aqui estamos, 30 anos depois. E o sabor ainda nos une. Benedita entrou devagar no quarto. Traía um prato pequeno, com um pouco de molho. Entregou-o a Cláudia. Cláudia molhou seu dedo no molho. E com cuidado, com tanto amor que doía, pôs um pouco nos lábios de Ricardo. Ricardo não abriu os olhos, não disse nada. Mas seus lábios se moveram, apenas como se estivesse saboreando, como se estivesse recordando. E então, sorriu. Não foi um sorriso grande, não foi óbvio. Foi apenas uma curva nas comissuras de seus lábios, imperceptível para qualquer um que não tivesse passado 30 anos amando-o. Mas Cláudia viu e soube que Ricardo, naquele momento final, naquele último suspiro, ainda estava ali, não perdido no Alzheimer, não preso no esquecimento. Mas de volta à Serra Gaúcha, de volta à cantina, de volta com ela, jovem, apaixonado, feliz, soube que o sabor o havia levado de volta, aonde tudo começou, aonde tudo foi perfeito, ao para sempre. Ricardo exalou, devagar, suave, e não voltou a inspirar. Se foi com esse sorriso, com o sabor de nhoque em seus lábios, com o cheiro da Serra Gaúcha no ar, com Cláudia segurando sua mão e com Benedita parada na porta, chorando em silêncio.
porque sabia que tinha feito a única coisa que importava. Tinha dado a Ricardo um último momento de felicidade, uma última lembrança, um último para sempre. O funeral de Ricardo foi pequeno. Cláudia não quis algo grande, não quis espetáculo, só família, amigos próximos. E Benedita, que já não era empregada, mas sim família. Benedita, que tinha feito mais por Ricardo do que qualquer doutor. Benedita. Que tinha demonstrado que os milagres não vêm de hospitais caros, mas de mãos dispostas a amar sem condições. Durante o serviço, Cláudia falou: "Meu esposo", disse, "foi um grande arquiteto. Projetou edifícios que pareciam impossíveis. Mas a estrutura mais importante que construiu não foi um edifício, foi o amor. Um amor tão forte que sobreviveu ao Alzheimer. Um amor tão profundo que viveu em lugares onde a memória não podia morrer. No olfato, no sabor. No tato. E esse amor foi preservado por uma mulher que não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Cláudia olhou para Benedita. Obrigada, Benedita, por ser o anjo que meu esposo precisava. E o anjo que eu não sabia que precisava também. Benedita chorou, e todos os presentes choraram com ela, porque sabiam que tinham presenciado algo raro, algo que o dinheiro não pode comprar, algo que a medicina não pode receitar. Amor verdadeiro. Hoje, 3 anos após a morte de Ricardo, a Fundação Memórias Olfativas continua crescendo. Já capacitou mais de 1.200 acompanhantes, ajudou mais de 2.000 famílias. Tem programas em 15 cidades do Brasil e está se expandindo para os Estados Unidos, Colômbia e Espanha. Benedita é a diretora de capacitação. Viaja pelo país ensinando seu método. O método que descobriu cozinhando em uma cozinha, para um homem que não recordava seu nome. O método que salvou Cláudia de perder Ricardo antes que seu corpo morresse. Cláudia reduziu seu trabalho para meio período. Contratou um co-CEO para gerenciar as pousadas e agora dedica a outra metade do seu tempo à fundação, não por obrigação, mas porque encontrou seu propósito: ajudar outras famílias a não cometerem o erro que ela quase cometeu. O erro de se renderem cedo demais. O erro de assumirem que já não há nada a ser feito. O erro de esquecerem que o amor sempre encontra um jeito. No escritório de Cláudia, há uma foto dela e de Ricardo em Bento Gonçalves, em 1995, em frente à cantina da Porta Verde. Jovens, sorrindo, apaixonados. E embaixo da foto, há uma placa. Diz: "Esse sabor é a nossa cara para sempre." Ricardo Mendes, 1965-2027. O amor não vive na memória, vive nos sentidos. Cada vez que Cláudia olha essa foto, sorri, porque sabe que Ricardo estava certo.
O sabor daquele dia na Serra Gaúcha foi para sempre, não porque ele o recordasse, mas porque seu corpo nunca o esqueceu. E graças a Benedita, graças à sua dedicação, graças ao seu amor, Cláudia teve mais 2 anos com seu marido. Não 2 anos perfeitos, não 2 anos como antes, mas 2 anos de conexão, 2 anos de presença, 2 anos de amor. E isso valeu mais que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Algumas pessoas dirão que esta história é triste. Que Ricardo morreu, que o Alzheimer venceu, mas Cláudia não vê assim. Ela vê uma história de esperança, uma história de uma mulher que se recusou a se render, uma história de amor que encontrou uma maneira de sobreviver, mesmo quando a mente esqueceu, e uma história que está ajudando milhares de famílias a não perderem seus entes queridos, enquanto ainda estão vivos, porque essa é a verdade sobre o Alzheimer. Não pode detê-lo, não pode curá-lo. Mas pode escolher como o enfrenta, pode escolher se render, ou pode escolher buscar no passado, nos momentos felizes, nos sabores esquecidos. E quando encontra esse sabor, esse cheiro, essa lembrança enterrada nos sentidos, encontra um pedacinho da pessoa que ama, um pedacinho que a doença não conseguiu roubar. E esse pedacinho, por pequeno que seja, vale a pena. Vale cada esforço, cada lágrima, cada dia cozinhando a mesma receita, porque no final, o amor não se trata de recordar, se trata de estar ali, se trata de não se render, se trata de acreditar que sempre há uma maneira. E graças a Benedita Vargas, uma acompanhante de 48 anos que ganhava R$ 8.000 por mês, Cláudia aprendeu isso. E agora, milhares de famílias estão aprendendo também. Você tem 2 opções agora. Pode fechar este vídeo e esquecer que o viu. Ou pode recordar que o amor verdadeiro não vive na memória. Vive nos sentidos, nos cheiros. Nos sabores, nos lugares que a doença não pode alcançar. E se tem alguém em sua vida com Alzheimer, com demência, com qualquer doença que rouba a mente, não se renda. Busque esse sabor, esse cheiro, essa lembrança, porque seu ente querido ainda está ali. Só precisa falar o idioma dele, e o idioma dele agora é o coração, não a cabeça. Esta história é real. Os nomes foram alterados por privacidade, mas a Fundação Memórias Olfativas existe. E está ajudando famílias todos os dias. Se quiser saber mais, procure por ela. Se esta história mudou algo em você, compartilhe-a. Porque há milhões de famílias perdendo seus entes queridos neste momento e precisam saber que ainda há esperança, ainda há amor, ainda há para sempre. Receita por receita, cheiro por cheiro, lágrima por lágrima. O amor encontra a maneira, sempre encontra,